noite na Band, o primeiro na TV reuniu 8 candidatos à presidência. Foram 3 horas e 15 minutos de confrontos, ideias e propostas e, claro, não faltaram as tradicionais alfinetadas e troca de farpas. A gente separou as melhores. Confira aí. Eu chamo a atenção da resposta do candidato ao lado, que falou e não foi dito nada aqui. Você pode olhar aqui o quadro do debate hoje. Essa aqui representa a velha política do Brasil. Mais à frente eu tenho Bolsonaro com 30 anos de vida pública. Daciolo, eu tenho, na verdade, 46 anos de serviço público, 16 de Exército Brasileiro, com muita honra. Deputado Bolsonaro, o Brasil todo sabe que você é racista, machista, homofóbico. Fez da política um negócio em família. Eu tenho moral para indicar filho meu e o povo acredita em mim e vota neles. O Bolsonaro representa a velha política corrupta, as velhas práticas. E moral é você fazer o que você faz. Em 27 anos, aprovou 2 projetos e conseguiu comprar 5 imóveis. Mais imóveis do que projetos. Eu teria vergonha se estivesse invadindo casa dos outros, né? Agora, eu não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão desqualificado como esse aí. Obrigado, Boixá. Pode passar para outra pergunta. Vou propor uma nova reforma trabalhista que corrija as imperfeições da legislação que é antiga. Essa que foi feita aí é uma selvageria. Primeiro, em relação à reforma trabalhista, acho que foi um avanço. Acabamos com essa excrescência de imposto sindical. O que aconteceu ao longo do tempo? Retiraram a autoridade do professor em sala de aula. Então, a hierarquia e disciplina, no meu entender, tem que se fazer presente. Nós não precisamos botar a lei do chicote brabo dentro das escolas. A questão do chicote não existe, você me desculpa aqui, mas não existe, tá? Entendo que com hierarquia, disciplina e sem chicote, chegaremos lá. Nós estamos num teatro. Essa forma de fazer governo, você acha que pode dar certo, Daciolo? Eu dei o exemplo do Geraldo Alckmin. Ele fechou com a coligação de 9 partidos. Eu pergunto, qual é a liberdade desse homem de governar para a nação? O presidente Kennedy dizia que a mudança é a lei da vida. Nós temos que mudar rápido, sair desse marasmo. Para isso precisa ter maioria. O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Quero deixar bem claro que no nosso governo o comunismo não vai ter vez. A democracia é uma delícia, é uma beleza e eu dei a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos. Meirelles, você não é apenas o candidato do Temer, porque aqui tem 50 tons de Temer. Agora, você é o candidato dos bancos, Meirelles. Você é um banqueiro. Eu sou o candidato do emprego, da renda e do crescimento econômico. Eu queria deixar uma coisa bem clara. Até o momento presente, eu nunca saí em pesquisa nenhuma. Quero até fazer essa reivindicação. Nunca me botaram em nenhuma pesquisa, nem para colocar 0%. Muita gente honesta entrou no SPC acreditando na política do PT. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. Realmente, se o Ciro conseguir fazer isso aí, você vai ser um santo aqui, Ciro. Eu tinha deixado 1 minuto para trás lá sem usar. Deixa eu ver, é verdade, mas perdeu. Perdeu, Playboy. Parafraseando o candidato, a frase foi dele. Poxa, tem meu voto. Lavareda, você falava mais cedo aqui fora do ar, e Cabo Daciolo, aliás, Daciolo Brasil Daciolo, tem a sua utilidade, né, nessa campanha eleitoral. Qual? O Daciolo, Megali, parece ter cumprido ontem um papel interessante, que deve ser destacado também nesse debate. Ele tornou o Jair Bolsonaro, que era o candidato da extrema-direita, do absurdo, do exagero, ele tornou o Jair Bolsonaro um candidato moderado. Ele moderou. Ele assumiu aí o radicalismo. Com isso, obviamente, né, ele beneficiou o Bolsonaro de um lado, mas, em contrapartida, provavelmente terá subtraído alguns milhares de intenções de voto do Bolsonaro. Não nos surpreendamos se na próxima pesquisa onde o Cabo aparecer, e ele fez uma solicitação bastante enfática e justa nessa direção, ele apareça com seu 1%, etc. Com certeza, o grosso, se não a totalidade desses 1%,
que lhes serão conferidos serão provenientes das atuais intenções de voto de Jair Bolsonaro. Mas Bolsonaro não pareceu mais suave só por comparação, né, Oneg? Ele demonstrou uma persona diferente ali, o Bolsonarinho paz e amor. Ali... mais calmo, mas apesar das alfinetadas, quando a gente junta tudo, parece que foi só isso, mas ele estava bem mais controlado. O que aconteceu ali, nada foi por acaso, né? Claro, eventualmente veio uma espontaneidade, mas é fruto de uma estratégia. O Ciro e o Bolsonaro queriam parecer pessoas mais sensatas, porque eles precisam crescer, o Ciro para a direita e ele para a esquerda, para poder aumentar a quantidade de votos que eles têm hoje, que pode ou não ser suficiente para levar para o segundo turno, depois de todos os rearranjos que vão acontecer. O Álvaro Dias, por exemplo, não é à toa que ele apareceu vestido de Sérgio Moro, com roupa escura, só faltou a gravata preta. Ele falou o tempo inteiro de Sérgio Moro, Sérgio Moro, Sérgio Moro, como um ministro da Justiça. Provavelmente não combinou com o Sérgio Moro, mas ele queria parecer mais jovem, ele é o decano dos candidatos. Geraldo Alckmin só escolheu para perguntar a Marina Silva nas duas oportunidades que teve. Porque a Marina Silva é uma pessoa educada, ela responde, ela não vira e dá uma bifa na orelha de quem pergunta. Então, ele se protegeu. Tudo ali é estratégia. Agora, há muito ensaio, claro, mas a vida real se impõe e os candidatos tiveram esses momentos, alguns deles curiosos. E parabéns ao nosso editor que conseguiu encaixar o Alckmin no VT das polêmicas e alfinetadas. Não foi, enfim, valeu o esforço. Para a gente mostrar os números de votos absolutos, 46 milhões de votos, 470 mil é o número de Bolsonaro. 27 milhões 643 mil é o número de Fernando Haddad. Adriana. 92,51% dos votos. E acaba de chegar a informação, Gotino, com esse cenário está matematicamente definido o segundo turno na eleição presidencial do Brasil. Portanto, agora podemos afirmar com informações oficiais do TSE que está com esse cenário, não há mudança matemática possível mais. 92,5% dos votos das urnas apuradas. Esses números vão mexer quando os outros votos ainda não apurados entrarem, mas a situação de segundo turno não se altera. Portanto, não há votos suficientes para Ciro avançar, nem para que Bolsonaro vença em primeiro turno. Isso dá a segurança de que a gente pode afirmar segundo turno definido na eleição presidencial brasileira entre Jair Bolsonaro, do PSL, com 47,01%. Ele que é um capitão reformado do Exército há 27 anos, tem mandato de deputado federal no Congresso. E o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro do governo Lula, Fernando Haddad, do PT, nesse momento com quase 27,97% dos votos. Como eu explicava, Gotino, o percentual vai mudar à medida que os 8% de urnas não apuradas forem entrando na contabilidade do TSE, mas a informação é que, matematicamente, esses votos não têm condições de mudar o cenário de segundo turno. É porque, pela matemática, faltando, vamos arredondar aqui, 7%. Sim. 7%. Para o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, ele teria que ter 3% mais 1. Então, ele teria que fazer mais de 3 pontos percentuais, mais de 50% de todos os votos que vão ser apurados. E não é o número que ele alcança, porque ele tem, nesse momento, 47%. Como tem mais de um candidato, se fosse apenas Bolsonaro e Haddad, seria um indicativo mais difícil de fechar. Como tem vários candidatos, pela matemática, há um indicativo de segundo turno, sem dúvida alguma, entre Bolsonaro e Haddad. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Telespectador, boa noite, Geraldo. Os nossos governos foram responsáveis pela maior economia já feita nas finanças públicas do país. Enquanto quem governava era Fernando Henrique Cardoso, do partidário Geraldo Alckmin, a carga tributária aumentou de 26% para 32% e a dívida pública dobrou no mesmo período. Detalhe, a carga tributária aumentou 6% do PIB no lombo do trabalhador. Imposto sobre consumo. No nosso período, a dívida pública caiu à metade. Nós pagamos o FMI. Nós acumulamos quase 400 bilhões de dólares de reservas cambiais. O que o candidato Geraldo Alckmin não reconhece é que, depois que o seu partido foi derrotado em 2014, e felizmente um correligionário dele
admitiu em entrevista recente, o PSDB se associou ao Michel Temer para sabotar o governo, aprovando as chamadas pautas bomba, gastos desnecessários, aumento para a cúpula do funcionalismo público, um absurdo, aumentando acima do teto, com auxílios os mais diversos, salário de quem já ganhava bem. E foi isso que levou o país à crise, e não a política responsável com as finanças públicas que nós fizemos. Finanças públicas, mas não como vocês querem, cortando direitos. Vocês estão cortando direitos do trabalhador, vocês estão cortando direitos sociais, apoiando o governo Temer da primeira hora, indicaram 4 ministros. Por que o PT não tem ministro no governo Temer e o PSDB tem 4 ministros? Ainda agora tem um remanescente nas relações exteriores, inclusive elogiando o Bolsonaro, que você critica. Isso é grave. Cortar direito do trabalhador para acertar as contas públicas não se faz. Tem que cobrar do andar de cima e não dar privilégio para o andar de cima, como vocês recentemente fizeram, aprovando o reajuste do judiciário, que é o funcionário público que mais ganha, e querendo aprovar uma reforma previdenciária no lombo do trabalhador rural, da pessoa com deficiência. Isso não se faz. Isso o PT jamais fará. Eu te escolhi porque você é um candidato sério. E eu queria perguntar para você o seguinte: há 3 candidatos que apoiam o governo Temer. Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin e o deputado há 28 anos, Jair Bolsonaro. Só falam em cortar direitos. Bolsonaro agora veio com a ideia de cortar 13º, abono de férias, cobrar imposto de renda dos pobres que são isentos, cortar o Bolsa Família e introduzir a CPMF. O que você acha disso? Resposta, pelo alerta que você faz à nação, chama a atenção para os riscos que nós estamos correndo. Sem democracia não há direitos. Se foi possível construir um país com direitos, se foi possível gerar 20 milhões de empregos em apenas 12 anos, se foi possível fazer o jovem trabalhador de classe pobre, o filho do pedreiro, entrar na universidade, isso tudo se deve à democracia. Minha Casa Minha Vida não existiria, Bolsa Família não existiria, Luz para Todos não existiria sem democracia. É a liberdade que te permite reivindicar, votar, exigir dos governantes compromisso social. O que está acontecendo no Brasil é um descalabro. Os seus direitos estão sendo cortados todo santo dia. Todo dia uma notícia ruim para você. E você é parte da solução. Se o seu salário aumentar, se os seus direitos foram garantidos, a economia volta a girar e a geração de empregos vai continuar. Bate forte meu coração pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança e união.